Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu considero muito relevante, um tema que particularmente tem me impactado demais esses últimos tempos, ao meditar sobre isso. E é um tema que eu particularmente nunca ouvi nenhuma mensagem sobre, inclusive quando eu disse para minha esposa que eu falaria sobre isso hoje, ela disse, virou coaching agora? Geralmente quem fala sobre o tema de atenção, distração ou foco é geralmente coach, né? E aí eu tomei isso como um desafio de tentar mostrar a relevância deste tema e o quanto a Bíblia fala sobre isso, ainda que numa época em que com certeza não havia nem 1% do número das distrações que temos hoje em dia. E para iniciar essa temática, eu gostaria de te convidar a pensar, primeiro, na relevância do assunto. Quero tentar te convencer disso primeiro e depois mostrar como a Bíblia trata o assunto. Quero te convidar a pensar que muitas vezes você, ou outros, ou eu mesmo, dizemos coisas como, olha, eu não tenho tempo. Talvez alguns dizem isso para falar porque não oram mais. Talvez alguns usem isso como desculpa para não ler mais, para não evangelizar mais, ou para não ficar muito tempo com a família, ou não cumprir certas obrigações. Eu não tenho tempo. É uma coisa que nós falamos há muito em nosso tempo. Eu não tenho tempo. Mas, deixa eu te mostrar uma pesquisa. Uma delas, tem muitas outras que mostram números ainda mais assustadores. Mas a Digital Overview, uma pesquisa feita em 2020, diz que o resultado da sua pesquisa foi que o tempo médio de um brasileiro que gasta em suas redes sociais é aproximadamente 3 horas e meia por dia. Esse é o tempo médio. Obviamente, talvez entre nós há pessoas que nem tenham redes sociais e pessoas que talvez gastem ainda mais. Mas médio significa isso. Você pega muita gente e aí vai fazendo a média, e a média é de 3 horas e meia que um brasileiro, um médio, gasta nas redes sociais por dia. Estou trazendo isso junto com a nossa afirmação de que nós não temos tempo, porque talvez seja para lá que o nosso tempo está indo. Talvez, de fato, estejamos tão distraídos. E, meus irmãos, essa é uma pesquisa feita em 2020, apenas relacionada a redes sociais. Aqui não está tempo de Netflix, aqui não está tempo de YouTube, aqui não está tempo de joguinhos no celular ou videogame, aqui não está uma série de coisas que também nos distraem. Mas só de redes sociais, o tempo médio que passamos diariamente é 3 horas e meia. Para piorar, o YouTube, a plataforma de vídeos, mais de 720 mil horas são enviadas para essa plataforma diariamente. E são assistidos mais de 1 bilhão de horas todos os dias nessa plataforma. O TikTok, uma das redes sociais em maior crescimento, tem 117 milhões de posts em um só dia. O Twitter, na verdade o X hoje, antigo Twitter, tem 375 milhões de tweets todos os dias. Somando toda a atenção, pelo menos segundo essa pesquisa que eu estou me baseando, todas as redes sociais ao redor do mundo somam mais de 14 bilhões de horas consumidas todos os dias. Um estudo, outro, revelou que um usuário comum recebe mais ou menos em torno de 146 notificações por dia. O que ele valeria, mais ou menos, no tempo que nós passamos acordado, uma notificação a cada 10 minutos, tirando a nossa atenção. Uma outra pesquisa mostrou que entre adolescentes de 11 a 17 anos, aponta que a média de notificações para essa idade é em torno de 237 notificações por dia, quase o dobro. Totalizando talvez uma notificação a cada 5 minutos.
Talvez essa cena não seja tão estranha para você. Família reunida, talvez no jantar, no café da manhã, e cada um com seu celular na mão, cada um olhando aquilo que lhe interessa, havendo pouca ou quase nenhuma interação entre os membros dentro da mesma casa. Talvez essa cena também não lhe seja muito esquisita. Quando pais, avós passam tempo com os seus netos ou filhos e as crianças se sentem competindo com um dispositivo tão pequeno, mas que rouba tanto a nossa atenção. Talvez muitos pais aqui já ouviram dos seus filhos falando: papai, mamãe, deixe o celular, olhe para mim, preste atenção em mim. Ou ainda talvez essa cena não lhe seja muito incomum para você. Você e sua esposa ou seu marido, depois de um dia cansativo de trabalho, cada um com o seu celular, olhando as suas coisas, mal tendo tempo um para o outro. Ou talvez você marque de sair com seus amigos e ao invés de vocês se conectarem, afinal de contas foi para isso que vocês decidiram estar juntos, mas em pouco tempo cada um já está olhando o seu próprio celular. Não é diferente nos transportes públicos, onde inclusive existem países proibindo que pessoas transitem nas ruas com o celular na mão, devido ao número de acidentes que são provocados pela falta de atenção, isso para não dizer motoristas. As pesquisas mostram que o número maior de acidentes que há é por conta de desatenção pelo mau uso do celular durante a direção. Talvez você já tenha visto essa cena em shows, em que as pessoas nem conseguem mais contemplarem ou participarem do show sem que elas tenham que estar tentando gravar aquilo, ainda que o show está sendo gravado profissionalmente e haverá algum tipo de publicação oficial do show, mas ainda assim as pessoas preferem passar quase o show todo filmando com os seus celulares ao invés de participar presencialmente daquele momento. Estamos mais preocupados em postar, em divulgar, do que estar conectados com o momento presente. Ou, para piorar, não sei qual é a última vez que você fez algum passeio turístico, algum lugar belo, talvez alguma natureza, e ao invés de as pessoas sentarem e simplesmente contemplarem a natureza, as pessoas rapidamente tomam seu celular, tiram algumas fotos, fazem algumas selfies, fazem alguns vídeos e rapidamente vão para o próximo ponto turístico. Porque todo o intuito é eu mostrar que eu estive lá. Todo o intuito é eu publicar. Mas já não há mais contemplação. Nós estamos constantemente distraídos. Nós olhamos a natureza por meio de uma tela. Ainda, pesquisas mostram que cada vez menos as pessoas conseguem ler. E uma das principais razões para isso, que o nosso tempo de leitura tem diminuído ano após ano, é porque estamos constantemente distraídos e viciados em plataformas que nos treinaram a ter uma atenção reduzida, principalmente quando dá trabalho, como ler um livro nos dá. Nós queremos informações rápidas, nós queremos rolagens rápidas, nós queremos notícias rápidas, nós não queremos nos aprofundar em assuntos. Se eu quero saber um pouco mais de um assunto, então eu sigo um perfil no Instagram, sigo um canal no YouTube, mas eu não tenho paciência para ler um livro. Porque nós estamos constantemente... E não só isso, não só porque essas mídias nos treinaram a não ter paciência, mas porque mesmo quando eu tento ler um livro, como eu consigo me concentrar, sendo que a cada 5 ou 10 minutos eu recebo uma notificação que me tira do foco. E as pesquisas mostram que existe algo chamado de atenção residual. Quando eu recebo uma notificação e eu olho para o celular, nem preciso olhar, uma sequer vibração do celular no meu bolso é capaz de tirar a minha atenção do que eu estava fazendo, e até que eu volte a atenção para o que eu estava fazendo, demora um tempo. Às vezes 10, 15 minutos.
Tem um livro que eu li recentemente, chamado Foco Roubado, que o autor disse a seguinte frase: quanto mais você faz as pessoas olharem para os seus celulares, mais publicidade as pessoas veem e, portanto, mais dinheiro grandes empresas como Google e Facebook recebem. São modelos de negócio que ganham fortunas. As empresas mais ricas do mundo estão todas num modelo de negócio que ganha pelas horas que passamos distraídos olhando para uma tela. Modelos de negócios que ganham dinheiro com a nossa distração, porque a nossa distração significa mais publicidade e mais dinheiro para essas companhias. Como ter foco? Para quem não sabe, esse que está andando, o único sem nenhum aparelho diante dos seus olhos, parece que o único vivendo num mar de distrações é o fundador do Facebook, ou do Meta. Dono do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, os principais aplicativos que roubam o nosso tempo e a nossa atenção. E a minha pergunta é: como nós podemos ter foco quando os maiores salários são pagos para funcionários dessas empresas que ganham bilhões por estudar a nossa atenção e saber como tirá-la? Como nós podemos competir com algoritmos que nos conhecem melhores do que nós mesmos? As pessoas mais capacitadas do mundo criam os algoritmos que sabem quais são os nossos gatilhos, sabem o que nos chama a atenção, aquilo que nos distrai. E nós achamos realmente que nós temos, com um pouco de vontade e um pouquinho de autocontrole, capacidade de lidar com essas fontes de distração. Olha, quantas vezes eu escutei isso. Nossa, acho que a gente não pode ser radical. Acho que a gente tem que ter sabedoria. Acho que a gente tem que ter um pouco de autocontrole. Mas tem pessoas ganhando bilhões, que sabem como o foco humano funciona, para nos distrair o tempo todo. E quanto mais, melhor. Por que você acha que, para onde você olhe hoje, você encontra crianças e até adultos com TDAH, com déficits de atenção? Não é sintomático isso? Porque nunca houve tanto problema de déficit de atenção como nós temos hoje. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar. A tecnologia tem crescido cada vez mais, uma velocidade cada vez mais rápida. Você consegue imaginar aonde estaremos daqui a 10 anos? Com os avanços tecnológicos, com cada vez dispositivos menores, inclusive óculos saindo, com inteligência artificial e imagens que sobrepõem a realidade que nós estamos vendo. Imagine daqui a 10, 15, 20 anos. Será que nós teremos capacidade mínima que seja de conseguir focar em qualquer coisa? Eu queria meditar essa noite sobre os problemas, em primeiro lugar, os problemas da distração. Talvez seja óbvio os efeitos terríveis da distração em nossas vidas, talvez você já esteja vivendo isso, talvez você seja uma pessoa que já não consegue mais focar na leitura de um livro, talvez você já está tão viciado em informações rápidas que você sempre procura um resumo no YouTube, na inteligência artificial, você quer coisas rápidas, você não consegue ler uma notícia inteira, você apenas lê as manchetes. Talvez você compartilha notícias sem ao menos entrar no link e lê-la toda. Talvez você seja uma pessoa que não consegue fazer nada bem feito porque está sempre distraído com uma nova notificação. Mas eu quero te falar que a Bíblia também falou sobre o assunto. E falou dos desastres que a distração pode nos trazer. Ainda que, como eu já disse, na época bíblica, não tinha nem de longe o mesmo número de distrações que nós temos hoje. Mas ainda assim, a Bíblia fala sobre o tema. Eu não vou conseguir esgotar todos os textos que falam sobre o tema, mas eu quero trazer aqueles que eu acho que dão uns alertas importantes. O primeiro texto que eu quero te convidar a pensar é um Salmo 119,
versículo 37, que numa oração o salmista está dizendo: desvia os meus olhos de coisas inúteis. Desvia os meus olhos de coisas inúteis. Distrações, irmãos, são aquilo que o salmista está chamando de coisas inúteis. Porque o cerne da distração é que ela nos tira o foco de fazer ou olhar ou prestar atenção naquilo que importa. Isso é uma distração. Ainda que o conteúdo da distração seja bom. E esse é o argumento mais difícil e perigoso que as pessoas viciadas em redes sociais usam. Porque geralmente, quando elas são alertadas, e um breve parênteses dentro do parênteses, as pessoas que menos enxergam a necessidade de que eu estou falando aqui, geralmente, pela minha própria experiência, são as mais viciadas nas redes sociais. Mas elas costumam dizer o seguinte argumento: olha, mas o conteúdo que eu sigo é bom. Os canais que eu acompanho são bons. Os perfis do Instagram que eu sigo são bons, eu não fico olhando porcaria, não. Existe um problema aí. Ainda que o conteúdo seja bom, eu nem vou entrar na questão do tempo que você passa vendo essas coisas, mas o meio que nós empregamos para adquirir novas informações, seja lá quais forem elas, é um meio que nos torna suscetível à superficialidade. Antigamente, quando você queria se especializar em um assunto, você então ia para os livros, que são resultados de anos de pesquisa e de trabalho. Mas hoje, quando nós queremos uma informação, nós vamos para um perfil, nós vamos para um vídeo que mal foi feita uma pesquisa. E que ainda tenha sido produzido por alguém que pesquisou por muito tempo, é apenas uma forma superficial, um texto pequeno, talvez um carrossel de algumas fotos com algum texto ali, e nós já nos damos por satisfeitos com aquela pequena quantidade de informação, sem nunca conseguirmos nos aprofundar em nada. Somos pessoas rasas e superficiais em vários assuntos. Distrações são coisas inúteis, que o Salmo está nos dizendo aqui. Mas não apenas pelo conteúdo, às vezes pela forma inútil com a qual nós nos acostumamos a absorver informações. Informações que jamais nos capacitam, informações que jamais nos dão tempo sequer para pensarmos e meditarmos e mudarmos alguma coisa, porque logo em seguida temos um novo vídeo, uma nova postagem, uma nova coisa a prestar atenção, sem que nós consigamos formar um pensamento, sem que nós consigamos trabalhar na prática a informação que nós recebemos. Porque nós estamos acostumados com a superficialidade. Desvia os meus olhos de coisas inúteis. Ou ainda, Hebreus capítulo 12, quando o autor diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e também do pecado que nos atrapalha. Observação aqui. O autor está falando que na nossa corrida, porque é isso que ele está dizendo no contexto, que nós estamos em uma corrida e precisamos correr com perseverança. Ele está dizendo, existem duas coisas que nos atrapalham. O pecado, que obviamente deve ser extirpado, colocado de lado. Mas tem uma outra coisa que ele não coloca na categoria de pecado, mas ele fala que é um peso que nos torna vagarosos. Ou seja, tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida deve ser abandonado. Tudo aquilo que atrapalha que os objetivos para os quais fomos feitos sejam alcançados, isso deve ser colocado de lado. Isso que ele chama de peso. E, obviamente, isso poderia ser interpretado por nós como uma distração. Precisamos não apenas nos livrar dos pecados, mas de tudo aquilo que prejudica a nossa corrida, de tudo aquilo que nos tira o foco, de tudo aquilo que nos torna lentos. Para aproveitar a metáfora do autor de Hebreus, imagine você um corredor que ao invés de olhar para a linha de chegada, você está constantemente tentando olhar para as coisas ao seu redor. Como será a sua corrida? Quem corre desse jeito, quem corre sem foco, quem faz qualquer prova sem a devida atenção, não vai ganhar o prêmio.
Ficamos vagarosos com as distrações e não conseguimos correr com perseverança porque desviamos os nossos olhos do alvo o tempo todo. Lembra que eu falei que nós, ao invés de contemplarmos a natureza, muitas vezes estamos olhando para ela através dos nossos celulares? Isso afeta a nossa percepção da natureza. E automaticamente isso afeta a nossa percepção de Deus. Por quê? Paulo em Romanos 1, versículo 20, diz que por meio de tudo que Deus fez, desde a criação, podemos perceber claramente os seus atributos, as qualidades de Deus. Ele cita dois aqui. Por exemplo, o eterno poder e a natureza divina. Paulo está dizendo, quando você olha para a natureza, você consegue enxergar Deus nela. Agora, pergunta, quando eu não consigo mais contemplar a natureza, o que eu estou deixando de ver? Quando eu já não tenho mais capacidade, tempo ou paciência ou foco de contemplar a natureza, quem eu estou deixando de perceber? Deus. E se Paulo está criticando isso naquela época, em que as pessoas ainda contemplavam a natureza, e por isso eram indesculpáveis, porque tinham conhecimento de Deus e ainda assim o rejeitaram, imagine nossa época que nem sequer nós paramos para contemplar, nós apenas estamos preocupados em postar. Paulo continua o argumento dizendo, sim, eles conheciam algo de Deus, mas não adoraram e nem agradeceram. Em vez disso, eles começaram a inventar ideias tolas e a sua mente ficou obscurecida e confusa. Nós não conseguimos ver os atributos de Deus porque mal estamos olhando para a criação divina. E dessa feita, nós ficamos com a mente obscurecida e confusa. E Paulo termina o texto dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. E é exatamente um retrato da nossa sociedade. Ou ainda, Mateus 14, 28 nos conta um relato interessante. Pedro e os seus companheiros, os discípulos de Jesus, estavam num barco, no meio de uma tempestade, onde havia ondas e vento forte. Jesus aparece andando sobre as águas de longe, Pedro o reconhece no versículo 28, ele diz, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus respondeu, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, me salva! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus, por que você duvidou? E a gente olha para essa história e a gente fala, Pedro, realmente você não é um homem de fé, né? Você prestou atenção nos detalhes da história? Pedro, muito provavelmente, era um homem que não sabia nadar. Não era comum, inclusive, na época, saber. Mais do que isso, mesmo que ele fosse um exímio nadador, ele estava diante de uma tempestade onde fortes ventos e ondas grandes estavam ameaçando a segurança de todos no barco. Agora, imagine fora do barco. Mesmo que ele soubesse nadar, provavelmente ele morreria num mar agitado como aquele. Mas mesmo diante dessa circunstância, quando ele olha para Jesus, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda eu ir até aí. E Pedro desce do barco e ele começa a andar sobre as águas como Jesus. Isso não é feito por alguém sem fé. Isso não é feito por alguém sem coragem. Não é esse o ponto do texto. Pedro demonstrou fé e muita coragem ao fazê-lo. Mas por que Jesus termina o texto dizendo, por que você duvidou? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Por que Pedro duvidou? O que aconteceu? Olha o que o versículo 30 nos diz. Quando Pedro reparou no forte vento e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Qual foi o problema de Pedro? Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou sobre as circunstâncias. Esse foi o problema. Porque Pedro teve fé e coragem para sair do barco e andar sobre as águas com Jesus. O problema é que em algum momento Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias. Pedro foi, em outras palavras, distraído pelo vento forte e pelas ondas.
E isso fez com que ele ficasse aterrorizado e afundasse. Meus irmãos, imagine o nosso tempo, que com certeza temos muito mais distrações do que tinha naquela época. O que está de fato acontecendo conosco é o que está sendo representado nessa narrativa. Nós estamos tirando os olhos de Jesus o tempo todo. É por isso que andamos tão aterrorizados com as notícias. É por isso que andamos tão desfocados. É por isso que andamos tão ansiosos. Porque nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias, nas notícias que não param de chegar. Uma observação interessante. Você sabia que as notícias ruins, elas vão muito mais longe, elas veiculam muito mais do que as notícias boas? E os pesquisadores sabem disso. E é por isso que nós somos muito mais abarrotados de notícias ruins, porque elas nos estressam, porque elas nos preocupam, e nós tendemos a compartilhar e gastar mais tempo olhando e falando sobre isso. E o que é isso se não uma distração? O que é isso se não tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos na tempestade? É isso que nós fazemos o tempo todo. Isso é uma distração. E isso tem graves efeitos sobre a nossa vida. Portanto, recapitulando o que nós vimos até aqui, pelo menos 3 problemas eu enxergo somando esses textos. O primeiro texto fala que nós focamos em coisas inúteis. Isso é um problema. O segundo texto fala que o nosso objetivo, enquanto corrida, é prejudicado porque tem um peso que está nos puxando para baixo e nos tornando mais vagarosos, lentos, porque estamos constantemente sendo distraídos. E o último texto nos fala que o grande problema da distração é que nós tiramos os olhos de Jesus e assim nós afundamos, e assim nós duvidamos. Mas eu quero dar alguns bons exemplos na Bíblia sobre pessoas que tiveram foco. É óbvio que eu não poderia começar com outra pessoa que não o exemplo do nosso Senhor Jesus. No versículo 31 do capítulo 4 de João, o texto bíblico diz: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, que significa mestre, coma alguma coisa. Jesus, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Os discípulos estavam percebendo que Jesus não tinha comido há muito tempo. Comida é algo necessário. Jesus precisava comer. E eles tentaram alertar Jesus. Jesus falou: não, vocês não conhecem o alimento que eu tenho. Mas que alimento? Cadê? Cadê sua lancheira, Jesus? E aí Jesus disse: olha, meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai. Meu alimento consiste em terminar a sua obra. O que Jesus estava falando? Jesus estava em jejum. Isso é jejum, quando você deixa de fazer alguma coisa para focar em outra. Jesus estava falando: o meu foco neste momento não é em me alimentar. Não é esse o propósito para o qual eu vim a este mundo. Eu preciso me alimentar, é claro, mas Jesus estava querendo ensinar um ponto. Jesus estava querendo passar uma mensagem, e a mensagem é: mesmo diante de necessidades físicas como o alimento, até o alimento pode nos distrair do nosso foco. O foco de Jesus era orientado ao propósito. Jesus sabia porque ele estava aqui. Jesus sabia o fim para o que o Pai o enviou. E se, irmãos, preste atenção, se até o alimento pode se tornar uma distração, imagine as redes sociais, imagine Netflix, imagine WhatsApp, imagine joguinhos, imagine uma série de outras coisas com as quais gastamos o nosso tempo. Se Jesus disse que o alimento podia ser uma fonte de distração para a sua missão, quanto mais essas outras coisas que nós não precisamos delas para viver. Perceba o quão radical Jesus está sendo aqui. Perceba que, no final das contas, nós não precisamos apenas do jejum da comida. Nós precisamos de um verdadeiro jejum digital. O jejum é um lembrete ao meu corpo
que o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava em jejum porque ele estava lembrando o seu próprio corpo físico de que ele tinha um alimento melhor. Ele tinha algo a colocar a sua atenção, o seu foco, em realizar a obra do Pai. Jejum é sobre sentir certas necessidades, por exemplo, de comida, para eu perceber com mais clareza a minha necessidade de Deus, a minha necessidade da minha missão. Mas nós não precisamos apenas nos abster da comida, porque talvez hoje a comida seja o que menos nos distrai, mas muitas outras coisas precisamos de um verdadeiro jejum, se queremos aprender a focar. A continuação do texto, Jesus diz, vocês não costumam dizer, é o mesmo texto, tá bom? É o mesmo texto. Ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. O que Jesus está dizendo aqui? Enquanto os discípulos estavam preocupados com o que Jesus ia comer, Jesus estava falando, vocês não estão olhando ao redor. Vocês estão dormindo, vocês estão desatentos, vocês estão distraídos. Olhem ao redor. Os campos estão maduros para a colheita. Pessoas estão prontas para serem resgatadas e vocês estão preocupados com o que eu vou comer. Despertem, olhem em volta, vocês estão distraídos. Jesus estava preocupado não somente com a missão dele, ele estava preocupado com a missão dos discípulos. Vocês também estão distraídos, vocês não estão enxergando as oportunidades ao redor de vocês. E se isso valia para eles, quanto mais para nós. Porque eles não tinham celulares o tempo todo vibrando em seus bolsos. Se eles estavam distraídos, quanto mais nós estamos. E Jesus diz a mesma coisa para nós. Despertem e olhem ao redor. Deixa eu colocar vários textos juntos aqui, mostrando como Jesus era alguém de foco. João 6,38, Jesus diz, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Ou João 17,4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Eu completei a obra, eu não fiquei distraído no caminho. Mais para frente, depois de prová-la, Jesus diz, está consumado, está terminado, a minha obra foi completada. Então entregou o Espírito. Mas tem um texto que me chama muita atenção, nessa parte de foco e de atenção, que é o texto em Lucas 10, versículo 38 em diante, em que Jesus se encontra com as irmãs Marta e Maria. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, sua irmã, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Ocupada com os seus muitos afazeres. Parece o meu e o seu estilo de vida. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique ali sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga que ela venha me ajudar. O que Marta estava dizendo é, Jesus, minha irmã Maria está distraída. Minha irmã não está focando nos afazeres muitos que nós temos. Ela está distraída, Jesus. Diz para ela isso. E para surpresa dela, Jesus olha para Marta e diz, Marta, 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 você se preocupa com muitas coisas. Marta, você está inquieta com todos esses detalhes. Marta, quem está distraída é você. Você se preocupa com muitos detalhes. Tem muita coisa que você está tentando olhar. Tem muito prato que você está tentando girar. Mas Marta, você está distraída. E ele termina dizendo, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma atenção, apenas um foco é necessário. E Jesus diz, Maria fez a escolha certa. Maria que está aqui sentada aos meus pés, prestando atenção no meu ensino, ela escolheu a melhor parte. E ninguém vai tomar isso dela. Mas você, Marta, com todos os seus afazeres, com todos os seus trabalhos, você está distraída.
Você não está focando naquilo que importa. Irmãos, Jesus não está ensinando negligência aqui, tá bom? Jesus não está dizendo que nós não devemos mais trabalhar, que nós não devemos mais servir, que nós não devemos mais cuidar de nenhum dos nossos deveres, entre aspas, mundanos. Jesus se preocupa com o trabalho, Jesus se preocupa com o serviço, mas o que essa história está nos ensinando é que você não pode fazer nada até ter focado em Jesus. O foco em Jesus, em outras palavras, ele alinha todas as nossas outras atenções. E enquanto nós não escolhermos a melhor parte, a parte que Maria escolheu, que ninguém pode roubar de nós, jamais nós poderemos prestar a devida atenção em mais nada. Eu só sei focar devidamente no meu trabalho, na minha igreja, na minha família, nos meus amigos, nas minhas atribuições, se eu primeiro foquei em Jesus. O foco em Jesus alinha todas as nossas outras atenções. Eu quero voltar os seus olhos para Hebreus 12, versículo 1 de novo. Aquele texto que o autor de Hebreus está falando sobre essa corrida. E ele cita uma nuvem de testemunhas no capítulo 11, que são os heróis da fé. Ele está dizendo, olhem para esses heróis da fé, olhem essa grande multidão. E assim como eles, livremos-nos do peso que nos atrapalha, livremos-nos do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mas como devemos correr essa corrida? E o autor de Hebreus diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus. Como nós devemos correr a corrida cristã? Com foco em Jesus, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Porque ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E ele diz no versículo seguinte, pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, deste modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Ou seja, nessa corrida, chamada vida cristã, o único modo de vocês não ficarem cansados ou desanimados, e não correrem de maneira vagarosa, é se vocês colocarem o foco de vocês na pessoa de Jesus. É para lá que vocês devem olhar, em direção a Ele que vocês devem correr. E qualquer outra coisa é distração. Ou ainda, Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz, Paulo, eu não alcancei a perfeição já, mas eu prossigo a fim de conquistar a perfeição, porque foi para isso que Cristo me conquistou. Eu coloco meus olhos no alvo. Não, irmãos, ele diz, não alcancei a perfeição, mas eu, presta atenção, concentro todos os meus esforços nisso. Eu não cheguei lá ainda. A linha de chegada ainda está longe, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado. O passado também pode ser fonte de distração, viu? Quando nós tentamos andar para frente olhando para trás, isso pode ser fonte de distração. E Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante. Eu coloco todos os meus esforços nisso, em colocar os meus olhos naquilo que está adiante. Em correr atrás da perfeição para o qual Cristo conquistou para mim. Irmãos, existe uma necessidade de uma concentração intencional e consciente de colocar todos os nossos esforços para focar naquilo que importa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Existe a necessidade de um esforço consciente, de colocarmos todos os nossos esforços para focar naquilo que realmente importa. Existe esforço da nossa parte, mas o que é realmente que importa? E Paulo diz, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Devemos olhar para o final da corrida, porque é lá que Cristo está nos esperando. Ele já completou a corrida, como a nuvem de testemunhas. Devemos olhar para aquela linha de chegada. E devemos, ao fazer tudo isso, devemos focar no Evangelho. Na notícia de que Jesus não foi distraído da sua missão de nos salvar, mas Ele nos salvou para que nós não fôssemos distraídos pelo pecado, para que nós não olhássemos para qualquer outra coisa, senão para o autor e consumador da nossa fé,
Jesus Cristo. É para isso que fomos salvos. E se queremos ser pessoas focadas, nós precisamos lembrar do Evangelho. Nós precisamos lembrar que foi para isso que Cristo deu a sua vida por nós. Mas, irmãos, eu não posso deixar de ser prático o máximo possível aqui. Se nós ouvíssemos apenas até aqui essa teoria, talvez muitos de nós continuaríamos seguindo o mesmo percurso. Efésios 5, Paulo diz, versículo 15, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejam cuidadosos, escolham bem, analisem com sabedoria, não vivam como insensatos, mas como sábios. Cuidem bem da maneira como vocês vivem. E no versículo seguinte ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Talvez você conheça esse texto da versão revista e atualizada, que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, deixa eu te perguntar sinceramente, como nós podemos ser encontrados remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades, sejam elas para ter comunhão com Deus, sejam elas para abençoar a vida das pessoas ao nosso redor, sejam elas para sequer olhar para os nossos filhos, ou mesmo para o desempenho do nosso trabalho, da nossa evangelização. Como nós podemos aproveitar as oportunidades se estamos o tempo todo distraídos? Como nós podemos remir o tempo se a média que passamos só olhando para as redes sociais são 3 horas e meia por dia? Como nós podemos remir o tempo se nós estamos sempre maratonando uma próxima série? Nós vivemos numa sociedade da distração e nós nem sequer estamos percebendo a gravidade do problema. Nós não estamos aproveitando o máximo as oportunidades. Alguns dizem que nem sequer estamos vivendo quando fazemos assim. E Paulo termina o texto dizendo, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Irmãos, se pergunte isso, será que a vontade do Senhor é que eu gaste tanto tempo vendo o próximo filme, a próxima série, vendo o próximo vídeo que foi lançado, vendo o próximo post, gastando 3 horas e meia por dia só com redes sociais, gastando tantas outras jogando algum jogo, literalmente jogando a minha vida na lata do lixo, deixando o tempo passar. Alguém já dizia que Deus que inventou as redes sociais e não o diabo. E Deus inventou as redes sociais, Netflix, os jogos de videogame, para ninguém chegar no céu e dizer que não evangelizou porque não teve tempo. Deus inventou as redes sociais como um meio argumentativo de nos provar que nós não oramos não porque nos faltou tempo, mas porque estávamos distraídos. Nós não evangelizamos, nós não lemos tanto a Bíblia, não porque nos faltou tempo, porque as pesquisas mostram que, na verdade, o tempo é igual para todo mundo. Mas alguns podem ser mais distraídos do que outros. Mas o Salmo 119, versículo 37, que nós começamos a ler, quando o salmista orou, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ele termina o versículo falando, restaura-me por meio da tua palavra. Irmãos, você quer ter a sua atenção voltada para as coisas úteis? O salmista está dizendo, isso acontece por meio de 2 coisas. Uma, a oração, porque ele está orando. Ele está dizendo, Deus, os meus olhos tendem a olhar para as coisas inúteis, então me ajuda. E na época dele não tinha celular, ok? E ele está orando, Deus, me ajude a tirar os olhos das coisas inúteis. E outra coisa, Deus, restaura-me por meio da sua palavra. A revelação de Deus pode restaurar o nosso foco naquilo que tem valor. A palavra de Deus, que muitas vezes nós não lemos porque estamos distraídos, é a única que pode restaurar o nosso foco naquilo que tem valor. E o que tem valor? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com a nossa missão.
Os campos estão prontos, Jesus disse. E ainda o Salmo 90, versículo 12. Esse talvez um dos salmos mais preciosos na nossa luta contra as distrações. Ajuda-nos, novamente uma oração de um salmista. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Ajuda-nos, Deus, a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Irmãos, eu sei que isso é óbvio para você. A vida é breve. E nós não podemos perdê-la com distrações. Se entendermos esse fato de que a vida passa muito rápido, certamente nós não poderemos perder tempo. Irmãos, tem uma pergunta muito útil para nós ao pensarmos sobre a brevidade da vida. O que você faria se esse fosse seu último dia na Terra? O que você faria se esse fosse seu último dia na Terra? Qualquer resposta que você dê para essa pergunta, que tenha mudado qualquer coisa no seu dia, demonstra que você estava vivendo errado. Porque nós já deveríamos estar vivendo como se esse fosse realmente o nosso último dia na Terra. É assim que deveríamos viver. Porque isso reorganiza o nosso senso de prioridade. Porque isso nos mostra que a vida pode ser muito mais breve do que nós estamos achando. Do que os nossos planos querem nos fazer acreditar. Eu não sei quando é o último dia. Pode ser que seja hoje. E como eu vou viver à luz dessa realidade? A vida é breve. E somente quando eu entendo isso, e eu vivo todos os dias na consciência de que esse pode ser o último, na consciência de que a vida de fato é breve, é assim que eu posso viver com sabedoria. Irmãos, me permitam contar algo que pesquisadores não cristãos têm descoberto. Eu acho muito interessante, e isso tem efeitos muito práticos para nós, como ferramenta. Sabia que uma das melhores maneiras de mantermos o nosso foco é quando nós temos um senso de escassez do tempo? Vou repetir. Uma das melhores maneiras de nós mantermos o nosso foco é quando nós temos uma sensação da escassez do tempo. Um dos livros que eu li sobre o assunto conta a história de um rapaz que ele estava lutando para ir bem na faculdade, e ele só fazia isso da vida. Ele dizia que não tinha tempo para estudar tudo o que era necessário, mas de repente agora ele tem um emprego. E além da faculdade, ele tem que trabalhar. Talvez alguns de vocês já tenham experimentado isso que eu estou falando. E aí, o que ele precisou fazer? Ao invés de deixar muito tempo para estudar, ele percebeu que ele só poderia ter 1 hora diária para estudar. E sabe o que aconteceu? Ele melhorou muito nos seus estudos. Alguém que tinha todo o tempo disponível e dizia não ter tempo para estudar e indo mal na faculdade, de repente agora tem menos tempo e vai melhor. Por quê? Porque a hora que ele sentava na cadeira para estudar, ele sabia que ele tinha 1 hora. Então ele fazia acontecer. O mundo dos negócios já aprendeu isso. Eu vejo empresários falando, olha, se você tivesse que fazer o seu negócio acontecer em 1 hora, o que você faria? Então faça acontecer em 1 hora. Porque a gente tem uma tendência de enrolar, de olhar para as coisas menos importantes, mas quando a gente tem o senso de o tempo é reduzido, a gente foca no que é mais importante. Por que eu estou contando isso? Porque quando o salmista diz, ajuda-nos a ver como a vida é breve, em outras palavras, se nós descobrirmos que o nosso tempo é reduzido, nós vamos viver com mais sabedoria, com mais prioridade. O grande segredo para o nosso foco é descobrirmos que nós não temos todo o tempo do mundo. A percepção da escassez do tempo diariamente nos empurra a vivermos menos distraídos com aquilo que não tem importância. Portanto, planeje bem a sua vida, planeje bem o seu dia. Dê tempo para cada coisa e verifique que o tempo é escasso. E a vida é breve. E então você vai ter sabedoria e foco para viver uma vida que vale a pena. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações ainda mais específicas.
Em primeiro lugar, irmãos, considere com muito carinho tirar as notificações do seu celular. É possível, se você não sabe, é possível você fazer isso. Se você não sabe fazer, me procure o seu neto, o seu filho, alguém ao seu redor saberá fazer. Mas me procure, eu vou te ajudar. Ah, mas pastor, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou perder alguma coisa urgente, alguma notícia, alguma pessoa desesperada tentando me encontrar. Você sabe que o celular foi inventado há poucos anos? Como é que era antigamente? Quando as pessoas não poderiam ser alcançadas facilmente, rapidamente, como a gente sempre quer, a gente fica incomodado se eu ligo para alguém, se eu mando a mensagem, a pessoa não me responde no mesmo minuto, eu já falo, meu Deus! Nós estamos sem paciência. Agora, fique tranquilo, tirar as notificações do seu celular não vai atrapalhar a sua vida. Muito pelo contrário, você vai melhorar em muito na sua atenção para aquilo que realmente importa. Seja brincar com seu filho, seja trabalhar, seja fazer o seu devocional. Ah, mas pastor, tem alguns contatos que eu preciso ter a resposta imediata. Ok, então você vai lá, eu te ensino a fazer isso também. E você tem como selecionar um filtro. Ó, quando a mensagem for da minha esposa, eu quero que ela chegue. Do resto, não. E aí estabeleça um horário do seu dia, ou alguns horários do seu dia na sua agenda, diga, esse horário vai ser o horário para eu sentar e responder as mensagens. Quanto tempo eu vou ter? 15 minutos. 30 minutos. Eu vou responder todo mundo que der. Depois, eu respondo quando der novamente. Só isso vai ser uma melhora de atenção gigantesca, de não ter todo o tempo um celular vibrando no seu bolso. Irmãos, eu faço aconselhamento com muitos de vocês. Eu ia falar engraçado, mas é triste. Que num aconselhamento que a pessoa está precisando, eu estou conversando com ela, não é incomum que a pessoa pare a nossa conversa para olhar o que está acontecendo no celular. Eu tenho que ficar esperando ali. Eu paro. Pronto? Então, vamos voltar. O nível da nossa desatenção, porque a gente está sempre preocupado com a próxima notificação que está chegando. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue prestar atenção nos filhos, não consegue ler um livro. Mas além disso, limite o uso do celular. Estabeleça prioridades. Quando você estiver em família, na mesa, deixa o celular, nem no bolso coloque. Deixa numa estante, uma caixinha. Tem uma caixinha do celular em casa. Ó, todo mundo chega, vai colocar o celular aqui. Vai ter tempo para usar. Mas enquanto estivermos na mesa, a gente vai conversar, a gente vai se relacionar. Talvez seus filhos nem sabem mais o que é isso, ensine para eles. Ó, é assim que faz, tá bom? É assim que faz. A gente senta e a gente começa a conversar como foi o dia de cada um, etc. É assim. E às vezes vai rolar um silêncio e deixa rolar. Deixa rolar o silêncio. Esse tédio é muito bom, a gente não tem mais isso. Limite. Faça um jejum. Estabeleça um horário limite para você estar com o celular. Por favor, não seja a primeira coisa que você faz no dia pegar o celular e ficar na cama ali rolando. E nem a última coisa. Isso atrapalha o seu sono, isso prejudica a sua saúde em vários cenários. Estabeleça um limite, estabeleça jejuns periódicos, jejuns digitais. Considere, irmãos, excluir as suas redes sociais. Eu sei que para muitos isso é um absurdo, eu sequer estar mencionando isso. Se para você é um absurdo e que para você ainda os benefícios superam os malefícios, então pelo menos considere colocar um limite. Se você não sabe, seu celular também deixa você fazer isso. Porque sabe uma das coisas que as pesquisas mostram? Quando as pessoas são perguntadas quanto tempo elas passam nas redes sociais, o número que elas informam é sempre muito menor do que o número que está lá, que o celular mostra. Porque se você não sabe, o celular te mostra isso também. Se você pesquisar lá, você vai perceber que o celular mostra quanto tempo você gastou no último dia, na última semana, nas últimas semanas, em cada aplicativo. E geralmente, quando as pessoas acessam esse lugar obscuro do celular, elas ficam assustadas, porque elas não perceberam que elas perderam tanto tempo assim. Então, pelo menos,
faça um favor para você mesmo, para sua família e para o reino de Deus, de pelo menos coloque um limite claro e estabelecido. Porque aí o seu celular vai te avisar, ó, limite atingido. Você não pode mais acessar. Ah, eu coloquei 30 minutos. Acabou. Você vai perceber que vai passar bem rápido. Considere pelo menos colocar um limite. Enquanto você está sóbrio. Planeje o tempo que você vai gastar com cada coisa. Que inclusive é a última, dentro desse slide, é a última orientação aqui. Irmãos, algo que ajuda na percepção da brevidade da nossa vida e do nosso dia é se você planejar cada hora do seu dia. Então você vai colocar lá na sua agenda, seja ela virtual ou física, diga, ó, eu vou acordar a tal horário, eu vou fazer minha devocional em tal horário, eu vou responder as minhas mensagens em tal horário, eu vou trabalhar tal horário eu vou almoçar. Então, diga o que você vai fazer antes mesmo. Planeje no dia anterior ou na manhã desse mesmo dia, planeje o que você vai fazer. Porque falhar em planejar é planejar falhar. Porque se você não tem um dia bem fechado, bem planejado, você constantemente vai ser levado a entrar no seu celular e ficar rolando sem nenhum propósito. Mas se você tem uma agenda fechada, você vai falar, opa, eu não tenho tempo para isso. Isso aqui é uma distração. Porque qualquer coisa que está fora da agenda pode ser uma distração. É claro que às vezes uma pessoa em necessidade vai aparecer para você. Isso não é uma distração. Mas planeje. E por último, dentro do seu planejamento, priorize. Priorize. Priorize o seu tempo devocional, ou seja, o seu relacionamento com Deus, seu tempo de oração, de leitura da palavra. Lembra o salmista orando, Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis. É uma oração. E ao mesmo tempo ele diz, restaura-me por meio da tua palavra. Priorize o seu tempo com Deus na sua agenda. Priorize seus relacionamentos, de preferência presenciais. Dê atenção àqueles que estão ao seu redor, no trabalho, na sua casa. Priorize sua missão de vida. Priorize a vocação para a qual Deus tem te chamado. Priorize a evangelização. E dessa forma, se Deus quiser, nós seremos pessoas mais atentas, mais focadas naquilo que importa. E alcançaremos a sabedoria quando nós meditarmos que a nossa vida é breve e deve ser aproveitada devidamente.